Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem surreal, mas muito poderosa. É uma história sobre o peso do nosso passado e a coragem que a gente precisa ter para encarar aquelas páginas que, por algum motivo, a gente deixou em branco na nossa própria vida. Pois é, essa pergunta é o que move tudo aqui. Tenta imaginar um lugar onde cada falha, cada promessa quebrada, não é só uma lembrança, mas algo físico, algo que dá para tocar. É exatamente para esse lugar que a nossa história vai levar a gente. Tudo começa com o Lucas, o nosso protagonista. Ele entra no elevador e, de repente, começa uma descida para um lugar que, olha, não está em mapa nenhum. Um lugar que foi construído com as memórias e os medos dele mesmo. A primeira coisa que já mostra que tem algo muito errado é o próprio elevador. A descrição é forte, sabe? Ele não está só descendo, ele está engolindo o Lucas numa garganta de metal enferrujado. A jornada para dentro de si mesmo já começa com essa sensação de ser consumido. E a atmosfera fica cada vez mais esquisita. O ar é pesado, sabe? Com um cheiro que mistura uma coisa meio infernal, tipo enxofre, com algo que um dia foi chique, mas agora está se desfazendo, como um veludo apodrecido. É o cheiro da decadência, de alguma coisa preciosa que se perdeu no tempo. E é aqui que a realidade se quebra de vez. As luzes do elevador criam sombras que não fazem o menor sentido. A sombra do Lucas tem chifres e está segurando livros. Talvez seja um símbolo de como ele se enxerga, um monstro assombrado pelas histórias que ele nunca viveu. A descida, então, não é só física, é totalmente psicológica. Quando as portas do elevador finalmente se abrem, o Lucas não está num andar qualquer. Ele entra numa versão física do passado dele. Uma biblioteca que parece infinita, assustadora, onde cada livro é um erro que ele cometeu. E que lugar, hein? Livros que pulsam como se fossem corações mumificados, retratos nas paredes cujos olhos te seguem e choram tinta, e um silêncio tão, mas tão profundo que cada passo dele soa como uma martelada. Cada detalhe ali é um símbolo do peso da memória e da culpa. E aí, o terror vira uma coisa muito pessoal. O Lucas encontra um livro que é, literalmente, um dos arrependimentos dele, escrito com a própria letra. É uma promessa para a filha dele, a Clara. Uma promessa que, assim como a página seguinte, foi queimada e rasgada pelo tempo. É nessa biblioteca que o Lucas encontrou o antagonista da história. Só que não é um vilão qualquer. É a personificação de uma coisa que todo mundo conhece muito bem, a nossa própria autocrítica. O nome dele é o Colecionador de Arrependimentos. Ele não é um demônio que vem de fora, não. Ele é aquela voz dentro da nossa cabeça que anota cada falha, cada erro. A máscara dele é feita de páginas de livros. E a arma é uma tesoura que rasga não só a realidade, mas também a nossa autoestima. Escuta suas palavras dele, são cruéis porque, de alguma forma, são familiares. Ele não acusa o Lucas de algo que ele não fez, não. Ele só fala em voz alta os piores pensamentos que o Lucas já tem sobre si mesmo, chamando a vida dele de um clichê patético. O ataque do colecionador é simplesmente aterrorizante. Ele transforma a dor emocional em dor física, de verdade. As palavras da autocrítica viram tatuagens vivas na pele do Lucas, marcando ele com as maiores inseguranças. Pai ausente, escritor fracassado. A vergonha se torna visível. Mas bem quando tudo parece perdido, uma esperança aparece. Uma criatura mágica, que na verdade estava acompanhando o Lucas o tempo todo, se revela. E ela oferece não uma fuga, mas uma ferramenta, a chance de um novo começo. Guiado por uma coruja mística, o Lucas viaja por umas partes ainda mais fundas daquela biblioteca. Ele vê os rascunhos de vidas que ele poderia ter tido, os finais alternativos onde ele fez outras escolhas, e talvez a parte mais dolorosa de todas, a galeria das palavras importantes que ele nunca conseguiu dizer. E aqui vem a mensagem principal da história, dita pela coruja. O Lucas se via só como um leitor da própria vida, sabe? Passivo, aceitando o que acontecia. Mas a coruja lembra a ele que todo mundo tem o poder de ser o escritor. As nossas escolhas são a tinta com que a gente escreve nosso futuro. E então, o Lucas acha um livro em branco e uma caneta. Esse é o momento crucial. Em vez de só ficar lendo os arrependimentos, ele pega a caneta e começa a escrever. Ele não está apagando o passado, mas está tentando criar um capítulo novo, reescrevendo um momento de dor com uma nova escolha. Só que a autocrítica não desiste fácil assim, né? O ato de criar, de ter esperança, provoca o confronto final. O Lucas agora precisa lutar não só pela sanidade dele, mas pelo direito de ter uma nova história. A batalha acontece ali,
nas próprias páginas. De um lado, as palavras do Lucas, cheias de esperança, tentando consertar um erro. Do outro, a voz do colecionador, zombando desse esforço, chamando de plágio de esperanças, como se a felicidade fosse algo que ele não merecesse, que ele estivesse só copiando. No auge da luta, o Lucas consegue arrancar a máscara do colecionador. E a revelação é devastadora. O rosto por trás da máscara é o dele mesmo, só que mais velho, cansado, cheio de cicatrizes da autocrítica. O vilão nunca foi outra pessoa, foi sempre ele mesmo, a versão futura dele, caso ele desistisse de lutar. O Lucas não vence o crítico interior dele do jeito que a gente imagina. A coruja, que é o símbolo da sabedoria e da criatividade, ataca o colecionador, que não consegue existir onde novas histórias estão sendo criadas. O Lucas escapa, não com sentimento de vitória total, mas com uma coisa talvez até mais importante, uma centelha de propósito, frágil, mas real. Ele aprende que a questão não é silenciar crítica, mas continuar escrevendo, apesar dela. E a história termina com essa pergunta, que é muito poderosa. Se cada pessoa tem o poder de pegar a caneta e escrever o próximo capítulo, qual seria essa história? Qual página seria escrita hoje? Fica aí a reflexão.